Terminar o programa com o nosso ouvinte, o Claudemir, dizendo que, no caso dos aplicativos, nós teríamos que ouvir os motoristas e motoqueiros, porque a maioria não quer ser CLT e não quer sindicatos esquerdopatas como os que existem por aí. Bom, gente, com isso, nós vamos embora. Tchau, até amanhã, Edmilson, até amanhã. Até amanhã para todos, obrigado pela audiência. Tchau, tchau. Você ouviu Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Sejam todos bem-vindos, bom dia. Estamos chegando com mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Vamos juntos até meio-dia com o timaço de Carlos Batista, que a partir de agora está entrando em campo no seu rádio. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte Preta inicia a venda dos ingressos para a partida contra o Comercial sábado em Ribeirão. 3.500 bilhetes são comercializados com valor promocional de R$30. A carga restante tem valor cheio de R$60. Em participação no Esporte em Debate ontem à tarde, o presidente Eberlin disse que encaminhou acordos para solucionar problemas do Transferban e reforçar a macaca. Justiça aceita pedido do Guarani e inicia processo de recuperação judicial. Bugre tem 60 dias para apresentar plano de pagamentos das dívidas aos credores. Dentro de campo, Moisés Moura prepara o time para enfrentar o Mirassol sexta-feira pela Taça Independência. Retorno de Bruno José é a principal novidade. Eliminatórias para a Copa do Mundo começam em setembro. Ainda sem treinador, Brasil tem estreia agendada em casa contra a Bolívia. Pedro do Flamengo é eleito Rei da América de 2022. Artilheiro da Libertadores ficou com um tradicional prêmio promovido pelo jornal El País do Uruguai. São Paulo mantém Rogério Ceni no comando após eliminação no Campeonato Paulista. Tricolor só volta aos gramados no dia 5 de abril, na estreia da Copa Sul-Americana. Bandeirantes. 971021493. É o WhatsApp à sua disposição. Mande a sua mensagem e já ela vai pro ar. É matador dentro da área.
Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Quando você sintoniza Bandeirantes, quando ouve pela internet no seu computador, quando seleciona Bandeirantes no aplicativo, é fato e certo que você encontra informação a todo momento, para você saber, para analisar e formar a sua própria ideia sobre os fatos. É fato e certo. Bandeirantes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes. Eu destaco a vitória do América Mineiro ontem pela segunda fase da Copa do Brasil. Jogando no estádio Arena Independência, bateu o Santa Cruz por 1-0 com Matheus Cavicchioli, Arthur, depois Nino Paraíba, Iago Maidana, Ricardo Silva e Mardon, Lucas Cal, Juninho e Benítez, depois Emanuel Martinez, Mateuzinho, depois Adson, Felipe Azevedo, depois Everaldo, Aloísio, depois Micael. Já a equipe do técnico, Wagner Mancini. Já o Santa Cruz, do técnico Raniele Ribeiro, com Michael no gol, Jefferson Feijão, depois Jadson, Ítalo Melo, Alemão e Marcos Carioca, depois Ítalo Silva, Arthur, Anderson Paulista, Felipe Gedeos, Maranhão, depois Chiquinho, Pipico e Lucas Silva. O único gol do jogo, o gol da classificação do Coelho, foi marcado por Benítez aos 46 minutos do primeiro tempo. A arbitragem de Ramon Abate Abel. Jogo realizado ontem, Copa do Brasil, segunda fase na Arena Independência. América Mineiro 1, Santa Cruz 0. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, Capucci, Lucas Pessoa, os dois técnicos aqui na mesa de som da Rádio Bandeirantes. Boa tarde, CH. Qual a possibilidade do Regis vir para o Guarani? Reinaldo de Paulínia, de 1 a 10. 5. Eu acho que é uma tremenda cortina de fumaça, tá? Que a diretoria do Guarani não confirma. Está muito caro, gente. É um ótimo jogador, mas na parte financeira está completamente fora da realidade do Guarani. Mas vamos aguardar. A Ponte falou de recuperação judicial, mas por que ainda não começou? Quando o Eberlin vai contratar um advogado e fazer o que o Guarani está fazendo? Carlão, não consigo responder para você. Estava sendo feita uma auditoria. E sem ter os números claramente, não tem como fazer recuperação judicial. Tem que estar tudo às claras. Não que não esteja, mas tem muita coisa que está sendo apurada ainda. Então, não sei, a gente pode perguntar para ele. CH, você tem uma ideia quem a Ponte pode pegar se passar após o chaveamento das quartas? Só para ter uma base, planejar a logística, jogo de fora, bom trabalho, Edivaldo. A Ponte, se passar pelo Comercial, vai sobrar 4. Enfrenta o pior classificado, ou o pior time dos 4 classificados. A pontuação continua. Primeira fase, serão computados dos 8 classificados agora, o que eles fizerem de pontos. Quem passar, a Ponte vai ter a melhor campanha de qualquer maneira. Ela vai enfrentar a 4ª pior, entre os 4 semifinalistas. Então não tem chaveamento, não dá para planejar. A gente não sabe quem vai passar. Bom dia, CH. Por seu intermédio, deixo uma sugestão à diretoria da Ponte. Que tal um telão na entrada do estádio majestoso no jogo de sábado? Obrigado pela primordial companhia. Muito obrigado pela gentileza das palavras. Wagner, um abraço a todos e me desculpe aqueles que eu não consegui atender, porque o tempo urge. Capucci. É hora da Ponte na Band. Vamos ao boletim desta quarta-feira na voz de Leandro Bolles.
Informações da Ponte Preta Macaca e o presidente da Ponte, Marco Antônio Bernin, falando ao programa Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes ontem à tarde, mostrou confiança na resolução dos casos que resultaram no transfer ban na CBF. Dívidas com Marcelo Chamusca, Eduardo Batista e Natan, além de outros débitos, terminaram na abertura de 3 processos na Câmara Nacional de Resoluções e Disputas, a CNRD, e, consequentemente, no bloqueio de registros da equipe campineira nas competições oficiais. A Ponte começou a vender nesta quarta-feira os ingressos para o jogo no próximo sábado às 16 horas em Ribeirão contra o Comercial. É o primeiro duelo das quartas de final no estádio Palma Travassos. O segundo jogo acontece na terça em Campinas às 7 da noite. São 3.500 lugares para compra antecipada em Campinas, com preço especial por R$ 30. As vendas também foram liberadas no site totalticket.com.br com valores normais, R$ 60 inteira e 30 meia. No Majestoso, a venda acontece a partir de hoje, como eu disse, desde hoje, das 9 às 17 horas. Por ter feito melhor campanha, com 36 pontos na liderança isolada, a Macaca tem o direito de fazer a segunda partida em casa. O Comercial ficou com a última vaga, se classificou em 8º com 19. Decidir em casa é a única vantagem da Ponte. Se houver igualdade de pontos, a decisão será nos pênaltis. Sobre o time, o volante Matheus Jesus cumpriu suspensão automática e estará de volta ao time no jogo de sábado. Com relação a Elvis, o atleta entrou na transição e dificilmente será aproveitado para o jogo de sábado. Atletas da Ponte que estão no departamento médico: Mailton, Ramon Carvalho, Fraga e Everton. Fraga e Everton são os mais graves, sem prazo de retorno. Obrigado, Leandro Bolles. Daqui a pouco, mais informações de Guarani e Ponte para você. Mas antes, o comentário de Gleger Zorzin sobre a Macaca. Fala, Gleger. A Ponte que no próximo final de semana tem uma decisão aí pela frente. Lá no Palma Travasso, aliás, o primeiro jogo da decisão, da grande decisão, do primeiro mata-mata da Série A2. A Ponte que vem realmente de uma campanha invejável, digamos assim, na primeira fase, e agora entra aí para um novo campeonato, uma nova competição. E a gente tem expectativa, né, CH, ouvintes, torcedores da Ponte Preta, que possa o Palma Travassos estar lotado no próximo sábado e contando aí com uma grande participação do torcedor pontepretano. Torcedor pontepretano, eu venho dando relevo desde o início, que abraçou aí essa causa da Ponte, que abraçou o time, que joga junto, sempre com as cargas destinadas à equipe da Ponte, sempre comprando tudo, sempre participando, jogando junto. E aonde a Ponte foi nos jogos fora de casa, a torcida estava sempre ali. Jogos em casa, a torcida lotando o Majestoso. É importante demais para o jogador saber que pode contar aí com a confiança, né, com o apoio da nação pontepretana. Então, nesse meu comentário de hoje, eu queria dar todo o relevo à torcida da Ponte, que mais uma vez digo, abraçou o time, joga junto, incentiva, em alguns momentos a cobrança, mas isso é absolutamente normal, mas que sem dúvida nenhuma tem feito a diferença, principalmente nos jogos fora de casa. E a gente sabe que a Ponte, né, conquistou esse direito de decidir todas as fases agora desse próximo campeonato aí, digamos assim, né, dos mata-mata agora que vão se iniciar no próximo sábado, decidir em casa. Jogos fora de casa eu não tenho dúvida de que o torcedor vai lotar, que o torcedor vai acabar aí com a carga de ingressos que forem destinadas, e isso que é importante demais o torcedor jogar junto. Então parabéns ao torcedor pontepretano e a gente espera no próximo sábado que a Anhanguera fique pequena para toda a torcida se deslocar aí de Campinas e de todo e qualquer lugar que tenha pontepretano para acompanhar o time e para ajudar o time nessa nova jornada, nessa partida difícil, nesse jogo duro, que não tenho dúvida nenhuma que a Ponte vai conquistar uma belíssima vitória em Ribeirão Preto e conquistar, sem dúvida, uma boa vantagem para decidir o jogo aqui no Majestoso, CH. Valeu, Gleger. Daqui a pouco você volta para falar do Guarani. Então, lembrando, 3.500 ingressos, essa é a carga, a R$ 30 para assistir o jogo em Ribeirão.
e 500, os últimos 500 a R$60. Então corra para garantir o seu lugar para a cidade de Ribeirão. Vai ser uma festa incrível e tomara que a Ponte faça uma grande jornada e traga a vitória para a cidade de Campinas. 11h43 agora. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Convocando Vladimir Catarino para falar do Guarani. Fala, Vlad. Falando do Guarani, a Federação Paulista divulgou. Guarani enfrenta o Mirassol, portanto, na sexta-feira, 8 da noite, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. O técnico Moisés Moura poderá contar com o retorno do atacante Bruno José, que cumpriu suspensão e fica à disposição. Por outro lado, não terá mais uma vez o zagueiro Castan, que vai cumprir o seu 4º jogo de suspensão, que foi expulso contra o São Bernardo ainda na primeira fase e pegou exatamente 4 partidas de gancho. Cumpriu a pena em 3 partidas contra a Ferroviária, Palmeiras e Portuguesa. Portanto, o Guarani deverá ter a sua melhor condição, ou quase que a sua força máxima para essa partida contra o time do Mirassol. Quem concedeu entrevista antes da partida, nesse começo de semana de trabalho, foi o lateral Diogo Matheus. Autor do golaço de falta na vitória sobre a equipe da Portuguesa na fase anterior do Troféu Independência. O Diogo Matheus começou falando exatamente sobre este gol, a importância de ter marcado e ajudado na vitória do Bugre sobre a Portuguesa. Bom, feliz, né, primeiramente pela vitória e por ter conseguido ajudar, né, a equipe, os companheiros com o gol. Fazer gol sempre é uma sensação muito boa, mas um gol de falta para mim é sempre ainda mais especial, justamente por essa questão, né, da dedicação, os treinamentos que a gente sempre tem ali. E a gente fica feliz quando consegue levar isso para o jogo, né? E transformar ali todo o treinamento, a dedicação que a gente tem no dia a dia no gol. Então, agradecer muito a Deus, glorificar o nome do Senhor pela oportunidade, pela vitória, pelo gol, e tenho certeza que foi um momento preparado por Deus, assim, e eu fico muito feliz. O Diogo Matheus, que tem sido escalado como titular de fase alternada, de maneira alternada, né? Muitas vezes o técnico Moisés Moura, já era assim também com o Moser, tem escalado o Ivan Alvarinho ali na lateral direita. O jogador Diogo Matheus falou exatamente sobre essa importância de ter um grupo forte, um elenco forte para competições. Segundo ele, essa força do elenco coloca o Guarani em melhores condições para a sequência da temporada. Eu participei, né, já de 2 acessos, né? Tenho 2 acessos na minha carreira. E se tem algo em comum, assim, que eu posso dizer, né, sobre essas conquistas, foi justamente a construção de um elenco forte, né? Não é fazendo média ou falando da boca para fora, mas na Série B, que é um campeonato muito longo, né? E tem um desgaste muito grande sempre das viagens, um jogo em cima do outro. E também entra a estratégia do treinador, né? Cada jogo pede uma estratégia diferente, então é importante que nesse momento a gente se una ainda mais e mostre dentro de campo que nós não temos só 11 jogadores, mais um grupo. O campeonato é muito longo, né? A Série B, como eu falei, muito desgastante. Então é legal ver que quem está saindo está respeitando quem está tendo a sua oportunidade. Aconteceu nesses últimos 2 jogos comigo e com o Ivan, um respeitando muito o outro. É lógico que todos querem jogar, todos querem iniciar a partida, mas a gente tem que entender primeiro a estratégia do treinador, né, as decisões que ele toma, respeitar o companheiro que está entrando no nosso lugar, porque amanhã ou depois, né, você que pode estar iniciando e o seu companheiro tem que ficar no banco. Então é legal ver que todo mundo tá entendendo assim o momento e que a gente possa levar isso e que a gente possa se fortalecer cada vez mais para conquistar o objetivo do ano, assim, que com certeza tá entre os 4 primeiros, né, no final da Série B. Mas antes a gente tem né, essa semifinal da Taça Independência, a gente está muito focado e a gente vai fazer o nosso melhor nessa reta final. O jogo contra o Mirassol, assim como foi contra a Portuguesa, vai ser partida única na semifinal do torneio Independência. Em caso de empate, a decisão vai ser nos pênaltis. Diogo Matheus ressalta de que forma o grupo tem trabalhado, a equipe tem trabalhado de forma psicológica também na preparação para esta partida, que é no sistema de mata, né? Apenas ida, se empatar, vai para os pênaltis. Acho que o principal fator é concentração, né?
tem que estar ainda mais ligado, ainda mais entrar desde o primeiro minuto, né, e tentar manter uma constância assim durante todo o jogo, porque qualquer erro é difícil correr atrás depois, né? Lógico que você tem 90 minutos, mas como você falou, né, empatar vai para os pênaltis e também é um jogo só, né? Então tem que ter uma concentração muito grande durante todo o tempo. Um foco também especial, né, durante a semana no treinamento da bola parada, a questão também dos pênaltis que pode acontecer, né? A gente está vendo aí dois grandes ficaram fora agora, né, no Campeonato Paulista, e mérito total, claro, das equipes que foram mais competentes, né? Então serve de lição para nós também. Mirassol é uma grande equipe, né? A gente sabe da força deles, uma equipe que lutou aí contra nós, né, ao longo da primeira fase pela classificação. É sempre uma equipe forte que vem a cada ano crescendo, né? E tenho certeza que vai ser um jogo difícil, mas muito prazeroso também. A gente vai procurar dar o nosso melhor, aproveitar o máximo o jogo, e nós temos condições de fazer uma grande partida lá. E é lógico que nós vamos dar o nosso máximo para chegar à final. É um título que tem a sua importância, e a gente vai dar o máximo para conquistar trazer essa alegria para o nosso torcedor. Por fim, o Diogo Matheus falou novamente sobre o gol de falta, né? O gol que ele marcou contra a equipe da Portuguesa. Ele fala sobre algumas manhas, algumas táticas que um cobrador de falta pode utilizar para levar vantagem na hora da cobrança. Toda falta, por mais que você queira desconcentrar o goleiro ou não ali com uma enrolação, uma encenação ali, toda falta no Brasil principalmente tem já uma novela ali, né? Uma mini novela, né? A barreira anda, o juiz não consegue controlar ali, e os jogadores da Portuguesa estavam ali tumultuando um pouco, né? Tentando desconcentrar, né, os batedores também. Só que até é importante, né, citar algo e agradecer aqui, né, os goleiros que treinam com a gente ali, o Tony, o Maurício, o Vini, porque eles comentam isso também, né? Que quando o batedor demora, eles sempre dão algumas dicas ali, né? E uma delas é essa, que quando o batedor demora, fica ali um pessoal em frente à barreira ali do nosso time, né? Tentando tampar ali um pouco a visão do goleiro, também atrapalha. Então juntou um pouco da minha vontade em tentar desconcentrar assim o goleiro, deixar ele um pouco ansioso, juntou com o que acontece sempre no Brasil, né? Essa mini novela ali, todo mundo discutindo, o juiz tentando fazer com que a barreira respeitasse ali a distância, que normalmente também nunca acontece, a barreira nunca respeita. Então, agradecer também as dicas dos goleiros aí, do pessoal que sempre está ali comigo treinando, o Benhur, o professor Gustavo também, o treinador de goleiro, sempre ali o pessoal pega a barreira, ajuda a gente ali, o Vagninho, o Bina, o pessoal sempre fica ali também buscando a bola pra gente. Então agradecer todos ali, porque é um gol que, né, todo mundo fala o meu nome e tal, mas é um gol que é de todos, sabe? Do grupo, e é das pessoas que ajudam a gente ali também no treinamento, no dia a dia. E são muito pacientes ali os goleiros para estar sempre treinando com a gente. Às vezes estão cansados, mas vão ali também fazer um pouquinho mais além do treino principal, justamente porque sabe que no jogo a bola parada pode decidir o jogo, né? E graças a Deus aconteceu no último jogo. Então agradeço a eles, agradeço muito a Deus também, porque em primeiro lugar é muita oração, muita fé em Deus, e como eu falei, eu sei que foi um momento preparado por Ele, não só para mim, mas para todos nós, entendeu? A premiação para quem conquistar aí o torneio da Independência, né? A Taça Independência, o antigo troféu do interior, é de R$400 mil. Portanto, é uma boa premiação em dinheiro também, não tem mais a vaga na Copa do Brasil. Falando de bastidores, o desafio do novo presidente do Guarani, o André Marconato, é a montagem do time para o Campeonato Brasileiro. O Guarani vai contratar somente de 4 a 5 jogadores para a Série B. Praticamente somente reposição para os jogadores que vão sair após o término do Campeonato Paulista, e por isso não pode errar aí nessas contratações. Um dos desejos do Conselho de Administração, o CA, é contar com o retorno de Regis para a sequência da temporada. O jogador de 30 anos foi utilizado apenas em 6 jogos em 2023 e estaria insatisfeito no Coritiba.
Ele não entra em campo desde o dia 19 de fevereiro. Regis foi consultado pelo Vila Nova, mas a negociação não avançou. O Guarani é prioridade do meia, onde se destacou em 2021, marcando 9 gols e dando 11 assistências em 36 partidas na temporada. Só que o retorno do Regis não é simples, né? O jogador ganha cerca de R$180 mil no Coritiba. Isso já inviabiliza, aliás, o retorno do jogador. O Bugre prioriza a renovação contratual com Richard Rios, Bruno José e Giovanni Augusto, também nomes de destaque desta equipe. Só que aí isso demanda investimentos aos cofres do clube. O Giovanni Augusto está com 99% acertado para a renovação, contrato até o final do Campeonato Paulista de 2024. O impasse é que o staff do jogador quer o contrato até o final de 2024, o Guarani quer até o final do Paulista do ano que vem. Com relação a Bruno José, a tendência é que o Cruzeiro renove o empréstimo apostando numa valorização do jogador na Série B. Então são duas frentes. Em campo, o técnico Moisés Moura preparando o Bugre para o jogo de sexta-feira contra o Mirassol. Fora dele, a diretoria já pensando em reforços visando a Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani quer vir forte também na competição estadual, na reta final e também na competição nacional. Legal, Vlad. Agora o comentário de Gleger Zorzinha aqui na Band. O Guarani que tem aí no próxima sexta-feira um jogo importante aí da Taça Independência, vai enfrentar o Mirassol, jogando fora de casa. Mas o que eu queria dizer é que a gente está ansioso, né, para saber aí qual vai ser o planejamento. Já sinalizaram que o Moisés Moura vai ser mantido e eu quero dizer que eu concordo. Estou dizendo isso desde lá daquela partida contra o Palmeiras, que nós vimos um time do Guarani diferente, naquela partida, naquela goleada sobre a Inter de Limeira, onde foi a estreia do professor Moisés Moura. Então, assim, o Guarani tem histórico em dar oportunidades aos treinadores da casa, e o Moisés Moura está, na minha opinião, qualificado para o cargo, tem uma experiência internacional aí na sua bagagem, é importante demais, tem todos os cursos, se preparou para esse momento. E ele mostrou ter condição. Gleger, mas apenas 3 jogos, 4 jogos, 3 jogos ainda é pouco para sabermos se realmente dá para ele ser efetivado como técnico, seguir no comando técnico do time. É só a gente olhar dentro de campo. É só a gente olhar o perfil do time, é só a gente olhar o que essa equipe tem feito nos últimos jogos. As alternativas de jogo, o planejamento tático. O time do Guarani hoje, sem dúvida nenhuma, tem um padrão de jogo. As mexidas, as mudanças, em alguns momentos alternativas dentro do próprio jogo. Então, ele mostrou para mim estar preparado para assumir o time, para não ser mais um interino e sim efetivado como técnico da equipe do Guarani. E aí, com isso, né, você vem uma economia que dá para você investir aí numa contratação um pouco mais ousada. Então, CH, ouvintes, torcedores do Guarani, eu não tenho dúvida de que se realmente for efetivado, acerta a nova diretoria e a gente vai ficar de olho aqui no planejamento para essa Série B. O Guarani precisa largar bem. Nos últimos anos realmente teve muitos problemas, né? E nesse início de competição, que sempre é muito complicado. Tomara que não aconteça esse ano, tomara que o Rodrigo Pastana, que é muito competente, consiga ter um planejamento bem efetivado, né? Bem ajustado, digamos assim, com diretoria, comissão técnica, para que o Guarani, depois que terminar aí a Taça Independência, possa iniciar uma Série B muito forte, porque esse é o intuito e o objetivo, creio eu, dessa nova diretoria. Já no primeiro campeonato, na sua gestão, já se destacar aí com um bom campeonato brasileiro da Série B. Então é isso, CH. Vou estar de olho aqui, claro, no time, na Taça Independência, porém, mais ainda, no planejamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. CH. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Tem
Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor equipe esportiva do interior. Nesta sexta-feira, o Guarani enfrenta o Mirassol na semifinal da Taça Independência, às 20 horas em Mirassol. E no sábado, a Ponte Preta duela com o Comercial nas quartas de finais da Série A2, às 16 horas em Ribeirão Preto. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima quarta-feira e amanhã a gente volta neste mesmo horário às 11h30 da manhã com mais uma edição do Nossa Área pela Bandeirantes Campinas. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Ligado a cada lance, a cada instante, toda a bandeira.